que nós vamos falar sobre crenças espirituais, né? Primeiro, porque esse é um dos temas mais importantes para as minhas propostas de trabalho, né? O objetivo, quando a gente iniciou esse trabalho nas redes sociais, foi de divulgar essas correlações entre religião, espiritualidade e saúde mental. E muitas vezes as pessoas, embora estejam nos acompanhando há algum tempo, não conhecem o tema de um ponto de vista da saúde, né? É claro que o tema religioso ele tem diversas perspectivas, ele pode ser lido e apreciado pelas pessoas ou criticado pelas pessoas através de diversas abordagens, mas dentro da saúde nós temos também elementos importantes para entender essas crenças espirituais. Lembrando a todos nós que isso aí não acontece sem uma abordagem, inclusive através de pesquisas, ou principalmente através de pesquisas, que mostram claramente a importância do tema saúde e espiritualidade, espiritualidade e religião, desculpem, para a saúde, em especial, nós vamos falar de saúde mental. Um dos maiores pesquisadores sobre o tema é o professor Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Virgínia. E esse professor, né, e pesquisador, um psiquiatra de formação cristã, ele começou, né, na década de 70, 80, a desenvolver o seu trabalho, e isso foi crescendo no final do século passado, no início do século. Ele foi desenvolvendo pesquisas e trazendo para nós essas observações dele, que são contidas em alguns livros, né? Ele tem, inclusive, um livro que não foi traduzido para o português, um livro enorme sobre saúde e espiritualidade. E o Dr. Harold Koenig, em 2000, né, e 1, ele fez um levantamento das pesquisas que falavam sobre religião e espiritualidade, que envolviam a questão da saúde. E esse trabalho de revisão desses artigos trouxe para nós elementos muito importantes do porquê que você precisa trabalhar com o tema espiritualidade em saúde. Então, eles fizeram uma revisão, o Dr. Harold e os colaboradores dele, de 225 trabalhos, né, artigos que demonstravam a importância da religião e da espiritualidade na saúde física.
Então, ali estavam trabalhos que mostravam resultados positivos da saúde em dor, em debilidade física, em doenças cardíacas, em quadros de hipertensão arterial, infarto, em funções, né, imunológicas, em funções neuroendócrinas do organismo, na melhoria de doenças infecciosas, de câncer e na redução da mortalidade, como na melhora da qualidade de vida. Nesse trabalho também de 2001, ele apresenta 850 artigos revisados com uma correlação de religião e espiritualidade e saúde mental. E nesses trabalhos, né, foi demonstrado que a presença da religião e da espiritualidade nos pacientes dá uma maior satisfação de vida, uma maior sensação de bem-estar, oferece ao indivíduo senso de propósito e de significado da vida, algo fundamental, né, para que a pessoa possa se manter, inclusive, viva. Vitor Frankl, né, ele tem um livro, O Sentido da Vida, e ele fala, né, na logoterapia, que é a área da psicoterapia que foi fundada por ele, né, que uma pessoa sem sentido de vida, ela perde a vontade de viver. Ele levanta, né, o Dr. Harry, nesses trabalhos, que a religião e espiritualidade, ela melhora o sentimento de esperança, ela traz otimismo para a vida do indivíduo, ela facilita a estabilidade das relações nos casamentos, então ela mantém as relações dos casamentos, né? E isso é um elemento positivo, muitas vezes na vida dos filhos, na estrutura toda familiar. Ele apresenta que pacientes que têm uma religiosidade, que têm uma espiritualidade, têm menores índices de ansiedade, de depressão e têm menores índices de abuso de substâncias. Além disso, né, ele lembra nesse artigo que a espiritualidade e a religiosidade têm uma ação importante em saúde pública. Ela diminui a probabilidade de usar e abusar de álcool, tabaco, drogas. Ela diminui, né, a possibilidade de comportamentos de riscos, como atividades extras maritais que criam as dificuldades dos relacionamentos, casamentos, da família, possibilidade de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Essa espiritualidade, religiosidade diminui delinquência e crime, em especial em adolescentes, reduz o risco de suicídio, né, diminui, né, a probabilidade de atividades sexuais e de gravidez prematuras.
e melhora os valores sociais. Então, tudo isso eu estou apresentando para mostrar a importância desse tema. Da gente entender, né, que as crenças espirituais, as vivências religiosas, os rituais que as pessoas praticam em religião, as crenças espirituais, mesmo não vinculadas à religião, né, que são catalogadas como espiritualidade, o sentimento de fé não ligado a uma religião, tudo isso é extremamente importante para a saúde das pessoas. O Dr. Harold Koenig, ele nos fala, né, no seu trabalho, no desenvolvimento de toda essa abordagem de saúde e espiritualidade, da qual ele é um dos grandes organizadores desse pensamento no mundo, né? Quais são as razões que o profissional da saúde deve associar, né, a questão da religiosidade e da espiritualidade na sua prática clínica? Então, aqui ele está nos lembrando alguns aspectos ligados à religiosidade e espiritualidade que são elementos que nós deveríamos refletir sobre eles e colocar a prática, né, desses valores dentro da nossa prática clínica. Então, ele nos lembra que crenças religiosas dão uma visão de mundo, visão essa que dá sentido positivo ou negativo à vivência humana. Então, é importante que o profissional ele tenha a ideia, né, de que muito daquilo de positivo ou negativo que uma criatura carrega tem como base as suas crenças espirituais. Nesse contexto, né, o profissional deve estimular, né, essas características positivas da religiosidade e da espiritualidade e deve auxiliar o seu paciente a refletir nos aspectos negativos que essa religião traz. Alguém poderia dizer, mas se ela traz aspectos negativos, não seria contraproducente a gente utilizar-se dela na nossa prática? Olha, entender isso é fundamental para auxiliar o paciente. Não é só utilizar o lado positivo da religião. É compreender os aspectos negativos da religião, né, que são chamados, agora mesmo nós vamos falar sobre o coping, né, os copings negativos e positivos. Esses aspectos, né, eles precisam ser entendidos para facilitar o nosso trabalho. Dr. Harold Koenig lembra que as crenças espirituais, os rituais, as vivências religiosas, coletivas e individuais, elas evocam nas criaturas emoções positivas. Bondade, fraternidade, tolerância, estimula o perdão,
o amor, né? São emoções que a pessoa busca na sua vida, né? E que isso melhora o seu estado de saúde. Há diversos trabalhos e que vêm crescendo, mostrando a importância, né, da visão positiva, do otimismo, da gratidão, da ação de benemerência que a criatura tem para o outro, principalmente de forma voluntária, o quanto isso retorna do ponto de vista de funcionamento cerebral positivamente para a vida da criatura. Ele ainda nos lembra que os rituais, né, que muita gente critica, que muita gente se coloca de uma maneira contundentemente negativa contra eles, né? Esses rituais, eles facilitam ou santificam as maiores transições da vida. E isso cria valores para a criatura muito importantes. Quais são essas maiores transições? O nascimento, a adolescência, o casamento, a morte. Então, esses rituais, esses que de passagem, de transformação, de crescimento, os rituais de iniciação das religiões, eles evocam na criatura valores e forças que podem e auxiliam na lida quando o indivíduo está doente. Eles facilitam que a criatura tenha atitudes positivas que previnem determinados estados doentios. E ainda, né, ele nos lembra que as crenças espirituais, a religiosidade e a espiritualidade, eles são agentes de controle social. Eles dão uma direção e uma estrutura para os comportamentos que são socialmente aceitáveis. Eles evocam posicionamentos de reflexão, ou às vezes até de repressão, àqueles comportamentos socialmente inaceitáveis. Muita gente, né, se coloca lá lembrando Marx, que dizia, né, e o próprio Freud também falava de alguma forma disso, que a religião é o ópio do povo, é alguma coisa desse jeito, né? Uma postura que Jung vai contra, né? A religião é algo fundamental, inclusive para o equilíbrio social. Se ela tem aspectos negativos, e que esses aspectos também refletem negativamente na sociedade, cabe a gente que está querendo trabalhar com isso e utilizar isso, refletir nesse contexto. E não se colocar na situação de que essas crenças espirituais, elas não têm sentido. Muita gente diz assim, acreditar em Deus, ninguém pode provar a existência de Deus. Né? Eu lembro que ninguém também pode provar a não existência de Deus. Né? E lembrar que a ciência, ela, na verdade, a ciência, ela não é contra a religião. Né?
porque ela não opina nesse campo e nesse contexto, porque ciência não acredita. A ciência, ela constata. Quando nós falamos de campo de crença, nós estamos falando de outro campo de vivência da criatura. Dizer eu acredito no DNA ou eu acredito na ciência, a ciência não é uma coisa a ser acreditada. A ciência é uma coisa que nós estudamos, nós respeitamos e com ela aprendemos a constatar milhões de coisas, mas não é um lugar de crença. Infelizmente, né, muitos que trabalham na área de ciência viram tão fanáticos, crentes tão fanáticos quanto os crentes religiosos. O que não faz bem, porque essas crenças que envolvem fanatismo, elas são doentes, são doenças, né? Doenças individuais, doenças sociais, e isso é importante, né, que a gente pense nesse contexto. Então, quando em saúde a gente vai avaliar e entender as crenças espirituais, existe um conceito muito importante, né? Que é o coping, que é uma palavra inglesa que não tem, né, na verdade, uma tradução em português perfeita, né? Mas que pode e significa, em psicologia se usa isso, como enfrentamento, né? O coping é um recurso de enfrentamento que a criatura tem. Então, o coping religioso e espiritual é a utilização de crenças e práticas religiosas e espirituais para facilitar a solução de problemas, para prevenir e aliviar sofrimentos mentais. Então, anteriormente, né, até o final do século passado, era usado o termo coping religioso. Hoje, o que se usa é o termo coping religioso espiritual, querendo falar da questão da espiritualidade, porque para os estudiosos, na ampliação dos estudos, espiritualidade pode ser algo que exista sem um vínculo com uma religião. Alguém pode não ter nenhuma crença religiosa e ter uma postura de espiritualidade na sua vida, né? Buscando conviver com esses contextos. Por quê? Né? A religião, e aí nós vamos estar especificamente falando de religião, ela é um instrumento que nós devemos saber utilizar dentro de saúde e saúde mental. Porque ela tem objetivos primordiais que são muito importantes para o estado de saúde mental. Primeiro, né, a religião busca, né, oferece, né, um sentido para a vida. Se há algo fundamental na religião, é esse sentido da vida. Nesse contexto ainda, a gente vai ver, né,
que pode ter um lado positivo, um lado negativo, mas aproveitando, né, que nós já citamos Viktor Frankl, e ele lembra que para se sustentar, para ter força para viver nos campos de concentração nazista, onde ele esteve num deles, ele via que as pessoas que sobreviviam que tinham um sentido de vida. E necessariamente não era o sentido de vida de encontrar com a sua família, sobreviver, isso também existia, mas o sentido, às vezes negativo, de se vingar de todo mundo que tinha feito aquelas coisas todas com eles, né? Então, esses sentidos davam força para a criatura viver. A religião, né, ela tem como objetivo esse controle da comunidade, o controle das emoções negativas, o controle para que se estimule as emoções positivas, né? Os principais tratados, se nós podemos usar desse termo, as principais referências das grandes religiões da humanidade são propostas de crescimento, de vivência de virtude, seja, né, a religião cristã, né, a religião judaica, seja o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, todas essas religiões, os seus tratados, as suas bases buscam estimular as criaturas para relações pacíficas, para relações fraternas, para a convivência de auxílio mútuo, para as expressões emocionais positivas e belas da vida. Se isso não acontece no contexto dos movimentos religiosos, essa é uma postura dos homens que podem utilizar qualquer coisa para um sentido positivo ou negativo. Uma outra coisa fundamental para a religião e que é fundamental para a saúde mental é que a religião ela oferece, através das suas crenças, um conforto espiritual para a criatura. E todos nós precisamos desse acolhimento, de ter um espaço onde a gente sinta-se acolhido dessa maneira, né? A religião, ela tem como objetivo levar o indivíduo à conexão com a sua comunidade religiosa, mas especialmente e acima de tudo, com Deus. E essa conexão com esse divino, né, ela carrega no indivíduo reflexões, posicionamentos, buscas que fazem, né, um crescimento interior quando isto é utilizado de forma adequada. Então, quando nós tentamos trabalhar em saúde mental com esse aspecto, a gente busca esse lado positivo da conexão com Deus. Não o Deus que eu acredito enquanto profissional, mas o Deus que o outro acredita e percebe na vida. E se as relações dele com Deus são negativas, nós vamos ajudá-lo a refletir e a buscar aspectos positivos dessa relação, para que ele possa utilizar disso de uma maneira melhor, já que a religião é o melhor preditor de saúde que nós temos dentro das perspectivas de muitas pesquisas. E a religião, ela promove a transformação da vida. Nós não podemos esquecer que as estruturas religiosas, elas promoveram o crescimento da cultura do mundo.
né? Se hoje nós enfrentamos os extremismos que destroem a cultura em nome da religião, isso não é o propósito real da religião, né? A religião, ela promove esse crescimento e essa transformação na vida da criatura. Como que essas crenças, né, se envolvem no coping, nesse instrumento de enfrentamento que a gente quer trabalhar? Muitas vezes essas crenças, elas são parte desse coping. Então, acreditar na importância do perdão, né, e poder trabalhar isso, né, é uma parte desse coping importante, né? Muitas vezes essa crença contribui para o coping, para o enfrentamento, né? A fé, a esperança, o sentimento de otimismo facilita a introdução de recursos terapêuticos na vida do indivíduo, a busca do tratamento, a postura de aceitação e auxílio durante o tratamento da criatura, né? E a religião, ela pode se envolver com o coping como uma crença sendo o resultado do coping, né? Então, essa crença, né, que a vontade divina rege a sua vida, de que você é responsável por aquilo que você acredita, porque você tem um livre-arbítrio, isso vai ser um resultado de enfrentamento no indivíduo com uma mudança muito grande na caminhada da criatura, né? O que é um coping positivo e negativo em religião e espiritualidade? Quais são os exemplos que nós podemos trazer desses copings na nossa vida? Primeiro, né, o coping positivo, né, nós temos vários elementos. Procurar o amor ou a proteção em Deus é um coping positivo. A visão, né, de um Deus de amor que acolhe, que protege. A possibilidade dessas crenças fornecer recursos para maior conexão com forças transcendentais é um coping positivo, porque esses recursos oferecem força para o indivíduo no seu tratamento, na aceitação do tratamento. O conforto que a literatura religiosa oferece ao indivíduo, esse é um elemento de coping positivo. O exercício do perdão, o trabalho, a benevolência, a beneficência, a benemerência são instrumentos sociais importantes, né? São ferramentas desse coping no sentido positivo, né? Então nós vamos ver mais à frente algumas coisas a mais sobre isso para entender melhor. E entre, né, os copings negativos, nós temos quando
se questiona a existência de Deus, essa insegurança diante dessa existência, se o indivíduo não tem um referencial, né, ele está inseguro. É o que a gente está vendo com essa geração que não consegue, né, se vincular à questão de Deus. Nós estamos vendo aí algumas pessoas querendo participar ao vivo, não temos jeito disso, mas podem colocar suas perguntas do chat, nós vamos tentar respondê-las ao final, tá certo? Então podem colocar aí, digitar, nós voltamos aí tranquilamente, colocamos elas para vocês. Outro coping negativo é quando a religião, as crenças espirituais, elas delegam a resolução dos problemas do indivíduo para terceiros, para Deus, para os anjos, para os santos, né? Para os espíritos, sejam espíritos bons ou maus que as pessoas convivam. Um outro coping negativo, e esse é muito complexo, é quando as crenças interpretam todos os eventos difíceis, estressantes da vida como punição ou castigo de Deus. Essa abordagem religiosa, onde as pessoas, em vez de buscar aprender a amar a Deus, eles temem a Deus, esse temor, essa visão de que você está sendo castigado, essa visão que o tempo todo você está sendo punido, isso piora o estado mental do indivíduo, isso diminui as funções imunológicas da criatura, isso abre um espaço para que, se há um adoecimento, ele fique mais grave, ou se há não um adoecimento, isso seja mais fácil de acontecer nesse caminho. Outro elemento importante, né, são que quando as crenças, né, elas colocam que as ações negativas da vida, sejam as suas próprias ações ou as ações de terceiro, são influências exclusivas do mal, do demônio, do diabo, dos espíritos maus. Essa crença, ela constrói, inclusive, dificuldades outras, e quando a pessoa tem uma personalidade paranoica, ou quando essa pessoa tem uma estrutura psicótica, essas visões de punição, de castigo, abrem espaço para um delírio religioso bastante sofrido na sua expressão de vivência daquela criatura. Nós temos que lembrar, né, que o coping de religiosidade e espiritualidade, ele tem alguns estilos, né? Ele se expressa com algumas características. Então, existem 3 estilos que são aceitos por todos os estudiosos. Existem mais 2 estilos que alguns pesquisadores consideram e outros não. Mas nós vamos trazer os 5 para a gente refletir nesse contexto do que isso pode influenciar positivamente ou negativamente na saúde. O primeiro estilo é o estilo da autodireção.
é aquela crença que leva o indivíduo a ter uma postura mais ativa e a entender a postura divina mais passiva, porque ele compreende que foi dada a ele a condição de livre-arbítrio e a responsabilidade pelos seus atos. Então, ele tem uma visão de um Deus que não interfere tanto na sua caminhada, mas que lhe deu os recursos para que ele haja, e ele, escolhendo os seus caminhos, reescolhendo em novos momentos, ele se torne cada vez mais responsável, senhor do seu destino. Esse estilo, né, de leitura de um crente das suas crenças espirituais, ele traz um coping positivo para a vida da criatura, porque ela assume a responsabilidade da sua vida, ela se dá o direito de fazer as escolhas e entender que elas são suas, sem acusar a Deus, a culpar a Deus, a procurar a culpa em Deus, sabendo das suas escolhas. Isso facilita para que o indivíduo se coloque para tratar, né? Ele assume, diante daquilo tudo que ele entende, a responsabilidade dos atos diante da sua saúde e da sua doença. Um outro estilo é o estilo de delegação. Nesse caso, né, é aquela visão de um Deus que é Deus que soluciona tudo, que é Deus que faz tudo, e o indivíduo é só um agente passivo da vida. Então, o ato que ele tem que fazer é de acreditar em Deus. E nessa crença de Deus, Deus vai resolver a vida dele toda. E conforme a estrutura religiosa que ele vive, há ordens divinas que não podem ser descumpridas, e essas ordens que não podem ser descumpridas, às vezes elas são negativas para a vida da criatura. Um fato interessante de se pensar nisso é, por exemplo, né, no caso das testemunhas de Jeová, que não aceitam a transfusão de sangue. É uma ordem, um entendimento de uma ordem divina, em que o indivíduo se torna passivo e que, se ele precisa de uma transfusão de sangue, é porque Deus quer que ele morra comprovando a fé dele, que ele acredita naquilo e que ele está vivendo daquela forma. Existem posturas, às vezes não tão radicais assim, mas de pessoas que delegam não só a Deus, mas aos espíritos, aos santos, a responsabilidade da sua vida. Então, ele não faz nada sem se colocar nas mãos dos santos, sem ir a uma reunião de caráter mediúnico e a fala dos espíritos, ou que seria dos espíritos, é o que ele vai fazer, né? É o que delega que o mal que acontece na vida dele todo é feito pelo mal, né? Pelo demônio
e aqueles que trabalham pelo demônio. Então, ele não é um ser responsável pela vida. Ele é uma vítima, né? Ele é algo que está sob o desejo de Deus e a ação do demônio, e ele não tem essa habilidade. Esse tipo de ação é um coping negativo. Ele dificulta profundamente uma melhora de uma criatura diante do seu adoecimento. Há um outro estilo, né, um terceiro estilo, que os estudiosos chamam de colaborativo, né? Aonde há uma responsabilidade e uma parceria entre a criatura e Deus. Esse coping, né, ele é um coping que ele pode ser, na maioria das vezes um coping positivo, né? Mas ele também, né, se essa parceria divina não é uma parceria adequada, né, ela pode ser questionada nesse sentido, né? Mas normalmente é um coping positivo. Nós temos um quarto estilo, que é o que nós falamos aí, que é o estilo da súplica, que é a tentativa ativa da criatura em influenciar a vontade de Deus. É o processo da barganha. Das promessas e das oferendas, em que o indivíduo entende, né, o divino como um senhor de comércio. Quem dá mais, ou se você souber negociar melhor, ele vai mudar a vontade dele. Esse coping, né, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Ele vai ser negativo, né, principalmente quando as pessoas têm leitura, né, do não atendimento das suas súplicas como um desamor do Criador por ele, que o entende um pecador, alguém que tem menos valor. E isso leva, na verdade, a ele a conviver com uma situação extremamente complicada. Mas ele pode ser positivo, né? E entre os copings positivos, quando você ora, suplica em favor de alguém que você quer bem, que você suplica, que você possa ser intuído de condições para buscar as soluções da sua vida, essa súplica pode ser positiva, né? E nós temos, né, do ponto de vista de saúde, né, alguns levantam outro estilo, que é o estilo de renúncia, que é uma escolha também ativa da criatura em renunciar às suas vontades em favor da vontade divina. São as pessoas que interpretam que a relação dela com Deus tem que ser de sacrifício, de se abster da alegria, da felicidade, do bem, né? Nesse contexto, né, nós temos que lembrar que as pessoas podem dizer, né, de alguns religiosos, alguns avatares da religião que viveram
e ensinaram essa renúncia em favor da vontade divina, né? Mas esse aspecto sacrificial quando nós estamos falando, o sacrifício, né, ele é sempre algo negativo na vida do indivíduo, porque ele tem um objetivo de se receber algo por esse lugar. E se isso não vem, muitas vezes até as pessoas se tornam descrentes e passam por uma postura contrária à situação. Lembrar que essa questão do sacrifício, né, alguém fala assim, mas Jesus se sacrificou na cruz. Mas ele mesmo cita um texto do Velho Testamento onde ele diz, sacrifício não quero, e sim misericórdia. Né? A ação do Cristo é interpretada por nós como um sacrifício. Né? A ação do Cristo que ele traz numa interpretação cristã é de uma imolação, é de uma entrega para uma mudança de postura e de colocação da criatura. É uma demonstração que a sua crença na integridade do homem, no exercício de fé, de respeito às criaturas, de acolhimento, de entendimento da fragilidade humana, é maior do que tudo. É muito diferente do indivíduo, né, que deixa de se cuidar porque se Deus me deu uma doença, eu tenho que viver com essa doença. Então, esse modo de olhar ou de se ver é um modo totalmente diferente. Então, hoje, o coping religioso e espiritual, né, ele é estudado, né? Dentro da prática clínica em espiritualidade, as pessoas vão estudar as características, não só mais saber se a pessoa tem uma religião, não só dizer para a criatura que ela deve praticar a sua religião, mas eles vão entender as características dessa religião, a característica dessa crença religiosa do indivíduo, desse estilo que o indivíduo tem com as suas crenças, de como, né, essas crenças influenciam, se é positivamente ou negativa, no seu comportamento de saúde. Né? Se ele tem uma prática extrínseca ou intrínseca de religiosidade. Porque quanto mais intrínseca é essa prática, quanto mais a vivência é internalizada, é da criatura com o divino, mais isso fornece a ele instrumentação de melhor saúde. Nesse sentido, todos esses elementos, eles são fundamentais para que você possa atuar auxiliando o indivíduo a usar do que ele acredita de forma positiva para a sua saúde. Então, esse instrumento hoje, né, a religiosidade e espiritualidade é tido como o melhor preditor de resultado de saúde. As pessoas, de todos os elementos que a gente tem na vida,
né? A presença da religiosidade ou da espiritualidade na vida é um sinal, né, de positividade maior, de probabilidade maior de melhora da criatura. Só para lembrar, né, as pesquisas em saúde e espiritualidade vinculadas à depressão mostram que as pessoas que têm uma religiosidade e espiritualidade adoecem menos de depressão do que as pessoas que não têm. Isso não significa que pessoas que têm religiosidade e espiritualidade nunca vão ficar deprimidas. Elas adoecem menos. Quando elas adoecem, elas respondem melhor ao tratamento. Ou seja, elas têm um alívio, uma melhora, né, mais rápida daquele episódio depressivo do que alguém na mesma situação sem uma crença espiritual na vida dele. E que eles vão sair com melhores condições daquele episódio depressivo do que as pessoas que não têm uma espiritualidade, uma religiosidade na vida. Outra ação importante, né, é que essa espiritualidade e religiosidade fornece maior suporte social, né, e oferece os menores índices de desordens emocionais de comportamento que possam afetar negativamente a saúde. Então, é um instrumento importante nesse contexto, né? Não nos esquecendo de maneira nenhuma, né, que esses estudos eles não objetivam fazer com que a pessoa se trate só na perspectiva religiosa, né? Mas que se utilize da religião como uma terapia complementar às outras terapias. Mas para que essa terapia tenha um sentido dentro do objetivo de melhora, de alívio, de cura, né, o profissional, ao entender esses aspectos que estão na vivência da criatura, ele vai estimular os aspectos positivos dessa religiosidade e espiritualidade. Como é que a gente vai fazer isso? Se a crença do indivíduo estimula esperança, fé, otimismo, nós vamos utilizar esse instrumental que tem o indivíduo, né, para que ele possa, né, usar disso para a certeza da melhora dele. Porque quanto mais ele tiver essa certeza, mais ele vai ajudar o tratamento. Ajudar em que sentido? Né? Ele vai seguir as orientações. Né? As orientações hoje, por exemplo, da medicina de estilo de vida, né, elas envolvem, né, 5 pilares, e um dos pilares é do manejo dos fatores estressantes da vida. E os aspectos positivos da religiosidade, eles diminuem os fatores estressantes da vida. Não diminui a realidade deles, mas a leitura deles e o enfrentamento deles.
Se o indivíduo ele traz uma observação e uma postura que pode ser negativa para o seu tratamento, o médico não vai combater essa situação numa forma de desrespeito à colocação da criatura. Mas ele vai levar o indivíduo a uma reflexão sobre esse contexto. Por exemplo, não adianta você chegar para uma pessoa que é um membro das Testemunhas de Jeová e falar que a crença dela em não aceitar a transfusão, que isso aí é uma crendice, que isso é uma bobeira, que isso é burrice, que Deus não fala isso. Não é nesse sentido. Você tem que entender o lugar que o indivíduo está. Mas você pode lembrar a criatura que se Deus nos coloca possibilidades na vida, é porque Ele nos coloca o direito de escolha. E aí o indivíduo pode te dizer, porque é uma leitura cristã, estou fazendo esse exemplo só para a gente pensar. Mas isso é um desrespeito ao que está escrito. Mas você pode lembrar, também estava escrito na lei que não era lícito ao judeu comer o pão da oferta do templo. E Jesus foi lá e pegou o pão e deu aos seus discípulos que estavam com fome. Que ele cura um homem no dia de sábado. E que isso ia contra os preceitos da lei. E é o próprio Cristo que diz a ele, Não é o homem que foi feito para o sábado. É o sábado que foi feito para o homem. Então, nós temos pelo menos elementos de reflexão. Isso não significa de maneira alguma que a gente vai mudar a postura da criatura. E a gente vai ter que respeitar muitas vezes esse contexto. Mas nós podemos usar as crenças das pessoas para facilitar. E entender que tem muitas formas e muitas maneiras de crenças que são complicadoras. Como nós falávamos, Nós temos os delírios místicos, que são frutos de crenças, muitas vezes crenças muito adoecidas que as pessoas carregam. Nós temos uma leitura que seguiu durante muito tempo da loucura religiosa. Nós sabemos que, por exemplo, o fanatismo, ele não é uma doença, ele é um fenômeno multicomplexo. Mas ele é uma forma adoecida da criatura na sociedade. E o fanático religioso, ele é tão comprometedor da vida quanto qualquer outra criatura. Que o sectarismo, essa coisa de que o que eu acredito
é o melhor e o que tem que ser feito, e nós não podemos associar posturas fanáticas, sectaristas, necessariamente com um adoecimento patológico, uma psicopatologia. Há trabalhos que levantam que aquelas pessoas no Islã que se tornam homens-bombas, que elas são pessoas, não são pessoas incultas, a maioria delas não apresentavam sintomas depressivos, não apresentavam sinais de psicoses, né, que adentraram para um campo, né, onde algumas características foram acrescentadas a elas e elas se posicionaram nisso. Embora o sectarismo, o fanatismo sejam muito comuns para alguns tipos de transtornos de personalidade. Né? Que nós não podemos nos esquecer, agrade ou não, o número de psicopatas entre os líderes religiosos na história e na atualidade é enorme. Não é pequeno, é muito grande, de criaturas que têm posturas antissociais, que manobram as crenças das criaturas para terem poder, para terem riqueza, para terem o lugar aonde que elas querem. Esse contexto é importante. Né? Nós não podemos esquecer que à medida que se foi trabalhando com saúde e espiritualidade, a leitura sobre transe, sobre êxtase, sobre possessão, foi mudando. Né? Hoje a abordagem de orientação da Associação Mundial de Psiquiatria, da Organização Mundial de Saúde, sobre esses fenômenos, eles não podem ser lidos unilateralmente pela crença do profissional como um fenômeno doentio. Ele faz parte da cultura, da crença daquela comunidade e ele tem que ser entendido nesse lugar. Então, nós vamos vendo que essas coisas se modificam. Né? E como a religião é um elemento marcante na vida das criaturas, né? Numa pesquisa que foi feita no Brasil, só 7% das pessoas se diziam completamente ateus. Os outros todos ou acreditavam em Deus ou tinham uma crença numa religião. A gente vê o quanto que as crenças espirituais elas são importantes em saúde mental, não só no que elas podem trazer de marca do conteúdo de uma doença ou de instrumentação para melhora, mas como recurso e ferramenta de trabalho para o profissional. Então, se alguma pessoa, né, ela consegue entender isso, é importante que ela procure profissionais em saúde mental que estejam habilitados a trabalhar com espiritualidade. Por que eu falo que estejam habilitados? Porque não basta procurar alguém que tem uma crença religiosa acreditando que esse profissional trabalhe com espiritualidade. Mais do que ele ter uma crença religiosa, ele tem que ter uma capacidade de abordagem. Ele tem que ter estudos, ele tem que ter uma formação, não uma formação acadêmica
embora hoje isso está caminhando para esse sentido, mas ele tem que ter uma formação de como se utilizar disso, de não se tornar um proselitista, alguém que está fazendo com que as pessoas aceitem as suas crenças, né? Mas também não se fazer relapso diante de elementos de espiritualidade presente na vida da criatura, de utilizá-los adequadamente para a melhora dessa criatura. Então, a proposta ela é muito maior do que simplesmente buscar um profissional que tem uma religião. Isso já é melhor. Se ele tem uma religião, ele vai ter aceitação melhor, inclusive, sobre as suas crenças. Mas isso não significa que ele está habilitado a trabalhar com as suas crenças. Né? Essa formação, essa experiência é muito importante. Né? Então, eram essas as nossas colocações. Nós lembramos a todos que essa live vai ficar gravada no Instagram, mas ela vai, depois de editada, para o meu canal no YouTube. Quem não conhece o meu canal, Dr. Roberto Lúcio, YouTube, Saúde Mental e Espiritualidade. Nele nós temos dezenas de seminários, palestras, as nossas lives, né, desde do início da pandemia, quando começamos, alguns comentários que a gente traz sobre esse tema, que não são palestras, são comentários curtos sobre alguma coisa que as pessoas nos perguntam, nos questionam. Então, nós estamos todas as semanas colocando material. Entrem, inscrevam, isso ajuda-nos a poder divulgar mais esse trabalho. Coloquem lá, marquem o sininho para serem notificados. Todas as semanas nós temos algum tema novo. E quem está entrando, quem está começando a seguir, todos os dias no Instagram nós trazemos algum tipo de reflexão em saúde mental e espiritualidade. Né? Nossas postagens estão sempre voltadas a algum aspecto do sagrado que auxilia a espiritualidade ou algum tema auxilia a saúde mental, algum tema em saúde mental que nós estamos refletindo e utilizando essas coisas. Acredito que acho que ninguém colocou nenhuma questão. Fizeram vários comentários que a gente pode seguir aí no chat. Nós agradecemos aí, nós aqui somos gratos. Até terça-feira que vem. Um beijo no coração e boa semana para todos vocês.